Muito bem. Arnaldo, o grande cara dessa classificação do Palmeiras foi o Abel? Vamos ter que engolir o Abel? Não com casca e tudo, né? Vamos lá, por partes. Juca falou da hegemonia brasileira, já serão 9 times brasileiros na próxima Libertadores. Isso já é fato. Não quer dizer que necessariamente é G9 no campeonato, mas serão 9 representantes brasileiros na próxima Libertadores, né? Então tem chance aí para muita gente que nunca disputou a Libertadores ter essa primazia. A Libertadores, um cara que chega por 2 anos consecutivos na final da Libertadores, coalhada de times brasileiros e adversários, tem virtudes, tem méritos. Ninguém nunca aqui ou em qualquer outro lugar, no vizinho, na nossa casa ao lado, a dona Lúcia, está, digamos, de olhos fechados para os méritos e as virtudes do Abel. Porém, tem várias questões para debate, para críticas e para ponderações, e o tipo de jogo e aquele um contra todos, e o discurso, as entrevistas dele acabam sendo muito boas porque elas geram debate. E talvez elas turbinem as críticas também, né? E tem um monte de xenofobia, tem uma certa arrogância colonizadora, tem um monte de coisa quando ele fala, né? Não só de campo, de bola, de futebol e tudo mais. Esse discurso do nós contra todos, etc., mobiliza boa parte ou quase a totalidade dos palmeirenses, mas ela não consegue, por exemplo, como o outro português marcante na época recente do futebol brasileiro, o Jorge Jesus, cativar a todos. O Jorge Jesus também, nas entrevistas, tinha muitas questões discutíveis, literalmente, mas era um outro tempo em que a entrevista também tinha o cara a cara, né? Tinha a presença, não era... O Abel é digamos assim, um fenômeno da pandemia. O Jorge Jesus era um fenômeno do público no estádio. Já tem uma diferença grande aí, inclusive na questão do trato com a imprensa pós-jogo e tudo mais. Tinha um embate direto, como disse o Juca. Agora não tem, é um embate meio indireto, pergunta daqui, responde de lá, manda recado para a câmera. E, sobretudo, no campo, as diferenças entre Jorge Jesus e Abel Ferreira são gigantes, né? O time do Jorge Jesus encantava, e até quem não era rubro-negro gostava, porque era inevitável. A gente botava na televisão porque era um futebol encantador, que o Flamengo ainda, por vezes, replica, consegue ainda. O Palmeiras é uma coisa mais para consumo interno. É um consumo interno. É um time que... E acho que se é o grande personagem respondendo a sua pergunta, enfim, Tironi, o grande personagem da semifinal, eu não acho que ele é mais personagem da semifinal do que o Bruno Henrique, que meteu 4 gols em 2 partidas, né? Por exemplo. Ou não é mais personagem que o Dudu, que fez o gol, o jogador mais brilhante do Palmeiras nos últimos tempos. Não é mais personagem nem que o Felipe Melo, que foi o melhor jogador nas 2 partidas, embora tenha sido escalado pelo treinador cirurgicamente para as 2 partidas. E acho que o Abel se torna o personagem também pela estratégia arriscada nas 2 partidas. Não teve risco zero, parecia ser uma estratégia de risco zero, mas um risco zero para quem tem um pênalti contra, que o cara chuta na trave, toma um gol e depois o Vargas perde cara a cara a chance do segundo, não foi risco zero, né? O Palmeiras flertou com a eliminação, mas conseguiu, enfim, a classificação, como disse o Juca, a mais difícil dos últimos tempos. Me dá a impressão que esse desgaste que o Abel alimenta no dia a dia, na partida a partida, farão com que a vida dele no Palmeiras seja curta. Curta, estou dizendo, já são quase 2 temporadas, o futebol brasileiro é um feito. Curta, estou dizendo, eu acho que ele vai acabar em breve esse casamento, por conta dele, porque ele não consegue suportar. E um trechinho da entrevista, de novo, ele repete: eu sou muito melhor treinador hoje do que eu era no ano passado, mas sou pior pai, pior irmão, pior sobrinho, pior tio, pior tudo. Então ele mostra esse desgaste que ele alimenta. E tem treinador, que é uma profissão difícil, é desgastante, é alvo de críticas e tudo mais. Tem treinador que consegue levar isso mais leve. Tem treinador que consegue levar isso indo à praia,
Tem treinador que consegue levar isso de uma ou outra situação, sendo mais simpático com os vizinhos, inclusive. Tem treinador que consegue levar essa vida difícil de uma forma mais suave. Ele prefere o confronto desde o início, como o mentor intelectual Mourinho, né, que ele cita sempre, continua fazendo. E uma coisa só para entregar para os companheiros, que o Abel fala nessa entrevista pós-classificação, citando o Mourinho, eu não me conformo com a analogia que ele fez do jogo que o inspirou para eliminar o Atlético. Ele fala de Manchester United e Porto, naquele ano que o Mourinho conquistou o título pelo Porto, lá atrás, 2003, uma coisa, cara, lá quando o Mourinho surgia como um dos técnicos estrategistas e tudo mais, aquele Porto do Carlos Alberto, do Deco e tudo mais, quando o Porto empata em casa por 0-0 e marca um gol no Old Trafford e se classifica eliminando o todo-poderoso Manchester United. Por que eu não me conformo? São quase 20 anos depois. E outra, a diferença do Manchester United para o Porto naquela época, um gigante e um time português zebra, não é a mesma distância de Atlético e Palmeiras. Atlético e Palmeiras têm condições em tese iguais para jogar da mesma forma, se enfrentar da mesma forma, não de peito aberto, estrategicamente, mas um jogo... O Abel, o Mauro até falou isso, ele não estava enfrentando o Barcelona do Guardiola. Nem o Manchester City do Guardiola, que é bem mais fraco que o Barcelona do Guardiola. Não estava enfrentando o Chelsea, campeão europeu, ou o Paris Saint-Germain do Messi, o Mbappé e o Neymar. Estava enfrentando o Galo, que é um time do nível do time dele. Então, eu acho que essa estratégia por uma bola, por um gol, ela funcionou. Palmas para o Abel. Mas eu acho que para ganhar do Flamengo numa decisão daqui a 2 meses, é preciso algo mais do que só, entre aspas, se defender. É claro que é uma partida só, num campo neutro, com características muito específicas, e acho que até lá, também no outro campeonato, que ele muitas vezes despreza o brasileiro, o Palmeiras tem que fazer mais do que só ter o resultado. Essa é a análise, e não sou um vizinho dele, acho que nem vocês são.